Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e essa é a palavra que Deus trouxe aos nossos corações para te abençoar nessa manhã maravilhosa. Nós estamos numa série de vídeos sobre os provérbios e estamos falando sobre o fundamento da sabedoria e como fundamento da sabedoria o temor do Senhor. O último assunto que nós abordamos nessa série sobre os provérbios, sobre o princípio da sabedoria, sobre o fundamento da sabedoria, nós estamos baseados em Provérbios 9, versículo 10. A palavra de Deus diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E no 1,6 diz: o temor do Senhor, além de ser o princípio da sabedoria, é o apartar-se do mal, ok? Nós estávamos falando no nosso último encontro sobre os componentes do temor de Deus, e é o que nós vamos continuar hoje falando um pouquinho mais. O primeiro princípio que nós trouxemos no nosso último encontro foi que um dos componentes do temor do Senhor, compreendendo o temor do Senhor, é que cada um de nós tenhamos uma percepção de quem é Deus. Ou seja, quanto mais você souber sobre o caráter de Deus que nos é revelado através da palavra de Deus, mais reverência, mais honra, mais vida piedosa, consagrada encherá o seu coração. Nós falamos um pouquinho, sobre o caráter de Deus. Deus é perfeitamente justo, Deus é santo, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Deus conhece todas as coisas. Deus, também é um Deus que se ira, mas é cheio de misericórdia. Nós falamos várias coisas nesse sentido. E vamos continuar agora abordando mais sobre esse assunto, sobre essa percepção de quem é Deus, como base, como fundamento, como um dos componentes do temor do Senhor. Outra coisa que nós vamos falar agora é que apreciar o Evangelho, a palavra de Deus, significa provar a amargura da nossa pecaminosidade, da nossa profunda pecaminosidade. Ou seja, quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais nós percebemos a nossa profunda pecaminosidade, percebendo também a ira eterna de Deus, que é justa e é devida. Mas pela fé, o Senhor Jesus Cristo suportou a soma total dessa ira em nosso lugar lá na cruz do Evangelho, lá na cruz de Cristo, que o Evangelho aborda, que o Evangelho nos traz. Ou seja, até mesmo os pecadores recentes de cristãos maduros, os pecados, recentes de cristãos maduros encontram o seu perdão sobre a cruz de Jesus. Sobre a cruz de Jesus foram lançados nossos pecados pela nossa fé que colocamos nele e a confiança que colocamos em Jesus de Nazaré. Os pecados que cometemos hoje, a despeito do nosso grande conhecimento hoje bíblico, ou experiência da graça contínua de Deus, são muito mais sérios do que aqueles que cometíamos quando mal tínhamos experiência de Deus. Então fique atento, a gravidade vai aumentando na medida em que você conhece mais e mais a Deus. Ainda assim, mesmo esses terríveis pecados foram subjugados pela graça de Deus e por causa da morte sangrenta de Jesus na cruz do Calvário. Então, o que nós aprendemos até então é que o primeiro componente do temor de Deus é perceber quem Deus realmente é. E quando percebemos quem Deus realmente é, caímos prostrados em adoração, quebrantamento, reconhecendo a nossa pecaminosidade, a grandeza, os atributos e o caráter de Deus são extraordinários, são maravilhosos, são incomparáveis. Deus é Deus, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. O segundo componente do temor de Deus, como fundamento e princípio da sabedoria, é uma percepção de onde Deus está e do que Ele sabe. Vou repetir, o segundo componente do temor do Senhor é uma percepção de onde Deus está e do que Ele sabe. Ou seja, esse atributo, muitas vezes chamado de onipresença, reconhece que Deus está em todo lugar. A implicação pessoal para nós é que Ele está sempre onde você está. Relacionado também à onipresença de Deus está a sua onisciência, o Deus que tudo sabe, que quer dizer que Deus sabe de todas as coisas que acontecem, nada foge desapercebido
ao Deus onisciente. Portanto, esse Deus que é santo, que é justo, que é amoroso, que é misericordioso, sobre a qual nós estamos falando, sabe e vê todas as coisas que nós dizemos, fazemos ou pensamos. Vou repetir: Deus sabe e vê todas as coisas que nós dizemos, fazemos e pensamos. Ele conhece até mesmo as motivações que levam às nossas ações. Isso está lá em 1 Coríntios 4, de 4 a 5. Por que a pornografia na internet, por exemplo, é uma pedra de tropeço tão grande para muitos homens? Parece que ninguém está vendo. Parece ser o máximo de luxúria grátis. E você pode ter na privacidade do seu quarto escuro ou do banheiro. O que, por exemplo, um viajante de negócios jamais consideraria, que clicar no saguão do hotel é carta branca em seu quarto fechado. Por que os homens se envergonham, de serem vistos por estranhos em um hotel, enquanto olham para aquilo do qual não estão envergonhados de olhar sozinhos na presença de Deus? É a pergunta que nós lançamos aqui no ar. Todos os pecados que você cometeu no escuro ou debaixo das cobertas ou por trás das portas fechadas foram, na verdade, tão claros e visíveis para Deus como se você os estivesse feito diante do seu próprio trono, nu e com refletores de luz brilhando sobre você. Olha o que diz o sábio rei Salomão, usando essa verdade a fim de motivar o seu filho e evitar o adultério. Olha o que diz Provérbios 5, 21. Ele diz assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, os olhos, e ele considera todas as suas veredas. Deus sabe as veredas, os caminhos, as escolhas que você tem feito na sua vida. É o que diz Provérbios 5, 21. Outra passagem tremenda de Provérbios, que também nos lembra a onipresença e a onisciência de Deus, é Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e contemplando os bons. E isso deve encher de temor, um temor reverente, honroso diante do Senhor. Provérbios 16, 2 diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Quem pesa, quem sonda os corações e a parte mais interior do ser humano é o Senhor. É Ele quem pesa o espírito. Provérbios 16, versículo 2. E Hebreus, o autor de Hebreus, nós não sabemos quem é, talvez Paulo, talvez Apolo, é o que dizem os estudiosos. O autor de Hebreus concorda que Deus nos conhece de forma tão completa quanto possível. Olha o que diz Hebreus 4, 12 a 13. Ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ou seja, tem a vida de Deus e funciona. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes, visíveis aos olhos daquele de quem nós temos de prestar contas, ou seja, ao próprio Deus diante da face do Senhor. Hebreus 4, de 12 a 13. Então, uma compreensão correta do caráter de Deus, juntamente com a consciência da sua presença esquadrinhadora com você, sempre leva você e eu a um modo de vida radicalmente diferente desse mundo corrompido, sujo e imundo. Conhecer essas exigências de Deus é o terceiro componente em temer o Senhor. Qual será o terceiro componente do temor do Senhor? O terceiro componente do temor do Senhor é uma percepção do que Deus exige de nós. Vou repetir: uma percepção do que Deus exige de nós. Existe uma conexão entre o temor de Deus e a palavra de Deus. Temor de Deus aqui, palavra de Deus ali. Não somente a Bíblia revela o caráter de Deus, aumentando, é claro, dessa forma,
a nossa reverência em relação à sua presença, mas também revela a vontade de Deus para os homens através dos seus mandamentos, através dos seus ensinamentos. Se você obedece ou não a Deus, tem uma grande importância para Deus. A verdadeira sabedoria não é pegar ou largar como convier, os mandamentos de Deus. Pelo contrário, o grande Criador ordena que as suas criaturas obedeçam todos os seus mandamentos. Jesus disse em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Em outro trecho ele diz: aquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Aqui no capítulo 14 de João mesmo, ele diz: eu e o Pai viremos sobre ele e faremos nele morada. Ou seja, desobedecer a Deus, mesmo que nas pequenas coisas, nunca é trivial para Deus. Quando um homem temente a Deus recebe o troco a mais, por exemplo, numa loja, ele devolve o excedente, porque Deus diz: não furtarás, não enganarás. Está lá em Êxodo 20, versículo 15. Uma pessoa que teme ao Senhor não diz meias mentiras para evitar magoar os sentimentos de alguém, porque Deus disse: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Está lá em Êxodo 20, 16. O Senhor também disse: honra teu pai e tua mãe, em Êxodo 20, 12. E o sábio jamais vai insultar sua mãe, nem de brincadeira, nem de forma sarcástica. Um temente a Deus não se demora em uma banca de jornal, por exemplo, com capas de revistas saltando diante dos seus olhos, estimulando assim a sua concupiscência, a sua lascívia. Por quê? Porque Jesus disse que hospedar pensamentos lascivos é cometer adultério no seu coração. Está lá em Mateus 5, 27 e 28. Lembre-se, o temente a Deus é plenamente consciente de que Deus está literalmente observando os seus olhos e coração, como é em o seu coração, por exemplo, em um corredor de revistas de uma loja. Todos esses três componentes básicos do temor do Senhor são verdadeiros sobre Deus. Quer uma pessoa acredite nelas ou não, assim como crenças erradas da família no piquenique em relação ao tigre, a historinha que nós falamos de comer junto com o tigre no vídeo anterior, não mudaram, por exemplo, a realidade de que é perigoso comer com o tigre. Os pensamentos errados do homem acerca de Deus não alteram a sua existência. Por exemplo, pensar em Deus como sendo somente amoroso não muda o fato de que a Bíblia também afirma que ele está irado contra os perversos diariamente. Se um rapaz pensa estar sendo bem-sucedido ao esconder-se de Deus, está completamente errado. Não existe lugares para se esconder de Deus, e todos nós enfrentaremos o juízo divino, quer você creia ou não, quer você pense sim ou não, enfrentaremos um juízo diante de Deus. Então, a razão pela qual o temor do Senhor é o princípio absoluto da sabedoria, porque viver à luz da pessoa, presença e preceitos de Deus é o único modo de vida que se conforma com a precisão da realidade do mundo espiritual. Temer a Deus é viver a vida como ela realmente é. Não que algum dia iremos conhecer o seu caráter plenamente, nessa vida é impossível, mas apreciar a sua presença, ou seja, estar consciente de todos os seus mandamentos, é a única atitude que nos coloca no caminho da sabedoria. Os insensatos, vivendo como se Deus não existisse, estão vivendo uma grande mentira, um grande engano, um grande engodo no seu coração. Agora, temer a Deus não é algum tipo de nível avançado da elite cristã, é uma realidade básica para todos os cristãos. Tema a Deus sempre e em todo lugar, uma adoração, uma vida reverente, consagrada e piedosa diante do Senhor. Amém? Espero de alguma maneira que essa palavra abençoe seu coração. Aqui debaixo no link de descrição tem as nossas redes sociais, tem também uma maneira de como você pode contribuir, cooperar conosco. Se levante como um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo. E também tem o horário dos nossos cultos. Hoje à noite temos culto aqui na igreja às 20 horas e no domingo às 9 e às 19 horas. O endereço da igreja está aqui debaixo também. Compartilha, dá um like, siga os nossos canais e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.